Boa noite a todos. Boa noite, Júnior, Mauro, Boa noite. Natiele. Bem-vindos. Hoje é um dia especial, né? Nós estamos aqui para apresentar o TCC que vocês fizeram com muita dedicação. Boa noite, Daniel, professor Daniel, professora Patrícia, que são os nossos convidados para a banca. Obrigado pelo aceite, a gente fica muito feliz que vocês leram esse material e vão poder fazer contribuições aí para nós aprimorarmos o material. Boa noite também para os colegas que estão assistindo, né? Tem mais gente entrando. Sejam muito bem-vindos, a gente só pede que deixem sempre o microfone fechado, tá? Então, a gente tem de 15, 20, no máximo 25 minutos para apresentação, tá? Mauro, Júnior e Natiele, eles vão se organizar e vão apresentando. Bem tranquilo, certo? Fiquem à vontade. Então, vamos dar início. Boa noite a todos. Meu nome é Júnior. Junto com meus colegas Natiele e Mauro, vamos apresentar o trabalho intitulado A Educação Financeira no Ensino Médio, Formação Crítica e Uso Consciente dos Recursos Financeiros. O trabalho foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Silmara Cristina e, neste primeiro momento, irei apresentar a introdução, os objetivos e a metodologia da pesquisa. Próximo slide. Nos últimos anos, a educação financeira no ensino médio passou a ser um tema cada vez mais importante, principalmente porque muitas famílias precisam usar melhor seus recursos financeiros. Em muitos casos, parte da renda familiar vem de benefícios sociais, o que torna o planejamento financeiro necessário. E, diante dessa realidade, entendemos que a escola possui um papel fundamental, que é mais do que ensinar conteúdos matemáticos. Ela também pode contribuir para reflexões sobre consumo, planejamento e tomada de decisões financeiras. O ensino médio possui um papel estratégico nesse processo, porque os estudantes estão em uma fase de preparação para a vida adulta, para o mercado de trabalho e para administrar seus próprios recursos. Por isso, a educação financeira não deve ser entendida apenas como aprender cálculos, e sim também como uma forma de promover autonomia, pensamento crítico e responsabilidade. Próximo. O principal objetivo do nosso trabalho foi compreender a importância da educação financeira no ensino médio e como ela pode contribuir para a formação dos estudantes. Também buscamos identificar conceitos fundamentais sobre organização financeira, planejamento e consumo consciente. Também tivemos como objetivo elaborar uma cartilha educativa, utilizando uma linguagem acessível, próxima à realidade dos jovens. Próximo. Em relação à metodologia, esta pesquisa possui abordagem qualitativa, pois a pesquisa busca compreender a educação financeira como um fenômeno educativo complexo, considerando aspectos sociais e educacionais. A pesquisa também possui natureza exploratória e descritiva, com foco na compreensão da relação entre educação financeira e formação cidadã. Como procedimento metodológico, realizamos uma pesquisa bibliográfica em bases acadêmicas como Cielo, Google Acadêmico e periódicos CAPES, buscando trabalhos relacionados ao tema. Nós também utilizamos ferramentas de inteligência artificial como ChatGPT e Gemini como apoio no desenvolvimento textual da pesquisa. Próximo. Além da pesquisa bibliográfica, o trabalho também resultou na construção de uma cartilha de educação financeira
E para desenvolver esse material, seguimos algumas etapas. Primeiro, transformamos conceitos mais acadêmicos como orçamento familiar, planejamento financeiro e consumo consciente em uma linguagem mais simples e fácil de entender. Depois, buscamos relacionar esse conteúdo com a realidade dos estudantes, considerando o contexto social e econômico em que eles estão inseridos. Também organizamos os temas em uma sequência lógica, começando pelos conceitos mais básicos e chegando a orientações mais práticas. E, por fim, realizamos uma revisão do material, pensando principalmente na clareza das informações e na adequação da linguagem para a faixa etária dos estudantes. Passo a continuidade do trabalho para o colega Mauro. Olá, boa noite, me chamo Mauro Paixão, dando continuidade ao trabalho. Então, a educação financeira sobre a ótica das diretrizes nacionais. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela nos diz que a educação financeira é um tema contemporâneo, transversal e deve trabalhar de forma integrada com outros componentes curriculares. Não deve se restringir apenas ao conhecimento da matemática. É importante entender que a educação financeira ela não se confunde com a matemática financeira. Ela utiliza a matemática financeira como uma ferramenta de apoio, né, para construir conceitos, para trazer questões, abordagens contextualizadas com a realidade da população. De acordo com a BNCC também, a educação financeira é um campo mais amplo, né, que abrange diferentes conceitos, que abrange diferentes instrumentos, diferentes abordagens, que promove no aluno a capacidade dele tomar decisões mais conscientes, dele entender e também ter a capacidade de interpretar assuntos que são voltados ao consumo e também à poupança. Quando a gente fala sobre o estudo de finanças no ensino médio, esse estudo ele não deve se restringir apenas ao cálculo de juros ou à resolução de questões descontextualizadas. Esse estudante, ele deve, dentro de sala de aula, entender esse contexto financeiro que está por trás da educação financeira, né? E deve, a gente como professores, né, como educadores, a gente deve preparar esse estudante para a vida adulta, para o mercado de trabalho e para se tornar um cidadão crítico e consciente, né, e participativo também do sistema econômico do país que ele está inserido. Para que a educação financeira ela seja um tema transformador, é necessário a gente buscar alguns referenciais teóricos. Nós buscamos alguns e trouxemos aqui. O primeiro dele é o de Olli Skobsmose, que traz a ideia da educação matemática crítica. Tá? Para Olli Skobsmose, a educação matemática crítica ela tem a capacidade de preparar o estudante para ler o mundo, para interpretar o mundo e também para formar ele de maneira crítica, né? Um cidadão crítico. Quando a gente pega esse conceito da matemática, da educação matemática crítica da educação matemática crítica de Skobsmose traz para a educação financeira, a gente consegue enxergar que, já que a gente quer formar um cidadão crítico, então a gente vai formar um cidadão que consiga ter um certo controle de gastos, um cidadão que faça reflexões sobre o uso do dinheiro, que entenda as desigualdades estruturais existentes no país e também que ele entenda todos os interesses que permeiam esse sistema financeiro ao qual ele faz parte. Não se limitando só a pesquisadores e autores, né, europeus, enfim, americanos, a gente também trouxe a visão de pesquisadores brasileiros. A gente trouxe a visão também das autoras Alckmin, Pinho e Santos, que elas trazem uma visão de que nós, como cidadãos, estudantes também, eles devem saber analisar as relações políticas e sociais que envolvem o dinheiro. Né? Entender toda a publicidade direcionada que existe por trás disso e também todos os mecanismos de endividamento que fazem parte desse sistema. Agora, os autores e pesquisadores também, Rezende, Silva Salles e Carrasco, trazem a ideia do sujeito reflexivo. Né? Eles dizem que a educação financeira também deve formar sujeitos reflexivos, de modo que eles consigam associar o conteúdo, esses estudantes eles consigam associar os conteúdos que eles aprendem de matemática financeira na escola para o cotidiano que eles estão vivendo e conseguir interpretar essa realidade. E não podia ser diferente, a gente não podia deixar de trazer Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele fala muito que a educação financeira ela deve partir da experiência social desses estudantes. E quando a escola ela tem um papel fundamental, porque quando ela resolve discutir toda a questão da gestão de recursos financeiros na sala de aula, né, com esses estudantes, ele coloca esse estudante como protagonista.
Ou seja, ele dá essa autonomia a esse estudante para ele desenvolver uma capacidade de decisão e também saber como lidar com o dinheiro, né? E, paralelamente a isso, quando esse estudante ele passa a investigar os problemas reais dentro do seu contexto familiar, ele entende como o valor, né, ou como o dinheiro ele impacta no orçamento da família, ele consegue fazer associações entre o consumo consciente e também a sustentabilidade. A gente tem um exemplo claro de metodologia ativa, porque a metodologia ativa é aquela metodologia que coloca o estudante no centro do processo educativo. Então, esse estudante, não só ele, né? A família também está dentro desse processo central. Então, nisso aí, a escola está trabalhando no quê? No engajamento estudantil, né? E no aprendizado desse estudante dos conteúdos. A educação financeira, como está aí no slide, ela se apresenta, né, como uma ferramenta essencial para a formação de cidadãos capazes de planejar, né, fazer um planejamento sobre o dinheiro, compreender a realidade ao qual ele está inserido e também administrar esses recursos de maneira consciente e responsável. Nós trouxemos um gráfico atual que mostra a evolução do número de inadimplentes no Brasil de 2023 até fevereiro de 2026, tá? Esse gráfico, o último dado coletado, né, que trouxemos mais atualizado foi de fevereiro, mostra que 81,7 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Então, quando nós olhamos esse gráfico, a gente entende a dimensão do problema, né? A gente entende que a gente está falando de ensino médio, mas a gente chegou à interpretação e à conclusão de que essa educação financeira ela deve ser trabalhada desde a educação básica, né? Para que lá na frente a gente tenha uma população mais consciente referente ao uso do dinheiro. E a gente percebe também que existe uma ausência de letramento financeiro, né? Principalmente para aquelas famílias que estão se submetendo, não, como é que eu posso dizer? Essas famílias que dependem de certa auxílio do governo, estão sobre certa vulnerabilidade socioeconômica, elas sentem mais, existe uma dificuldade maior de lidar, né, com o dinheiro, com o orçamento familiar, tudo isso é mais difícil para essas famílias. Então, o objetivo futuro é o quê? Que a gente olhe um gráfico como esse, que foi disponibilizado pelo Serasa, e a gente consiga enxergar essas linhas descendentes, né? Uma população mais consciente, uma população que tem um maior controle financeiro e também tem um maior poder de escolha sobre suas decisões e sobre o dinheiro. Vou passar a palavra agora para a Natiele. Bom, então me chamo Natiele. Eu vou falar sobre a análise, né, do nosso produto educacional, que seria a nossa cartilha, né? Ela foi intitulada Cartilha da Educação Financeira, um guia para o uso consciente do dinheiro. Como o Júnior já colocou algumas situações ali, ela foi criada, então, para integrar, né, a escola e a família e trazer também mais um uso consciente do dinheiro mais voltado com o objetivo, né, de trazer um uso mais consciente do dinheiro voltado para estudantes em situação de vulnerabilidade social, né. A nossa cartilha, então, ela é composta por 12 sessões, que vão desde conceitos básicos até, posso dizer, situações práticas para o dia a dia, né. Pode passar. Tá. Na primeira sessão da nossa cartilha, a gente traz, então, a apresentação, que é a gente traz, assim, a importância, né, do planejamento, né, da educação financeira, para poder planejar gastos, para poder ter o uso consciente desses recursos, como já citaram os 2 meninos. Ali também cita a organização familiar, né, a importância de ter uma organização familiar e também já traz, junto a importância da escola, né, para ter cidadãos mais conscientes em relação ao uso do dinheiro. Pode passar. Na segunda sessão, que fala sobre o que é a educação financeira, a gente já traz ali também a importância, né, de administrar os gastos, né, de ter um uso sempre a gente destaca o uso consciente, né, desse recurso que está disponível. E junto, já na próxima sessão, a gente aborda o uso, a organização do dinheiro no ambiente familiar, né, buscando sempre ter um controle dos gastos, né, ter, uma discussão familiar se o que realmente é importante, o que não é importante, né. Seguindo, pode passar. Aqui, essas 2 sessões, eu falo que elas estão integradas, né, porque uma
vem em relação à outra. A primeira seção ali, que no caso é benefícios governamentais e suas finalidades, a gente traz quais são realmente, né, as finalidades, né, dos benefícios governamentais. Porque como a gente falou anteriormente, a nossa cartilha é muito voltada para isso, né? O uso consciente, né, desses benefícios, tanto os benefícios governamentais quanto os auxílios, né? Então, ter noção, usar conscientemente, né, esse recurso. E junto, já na próxima, ele traz quais os problemas que são causados se eu não tiver um uso consciente desse recurso, né? Principalmente, se eu não tiver um planejamento, isso pode acarretar em um endividamento ou uma dificuldade financeira, né? Então, sempre tomar cuidado com o uso consciente. Pode passar. Aqui, a gente fala como organizar o uso, nessa próxima sessão, como que é dicas de como organizar o uso, né, do dinheiro. E dar algumas dicas práticas ali, como, por exemplo, anotar gastos, diferenciar necessidades e desejos, né, planejar compras e economizar. E junto na próxima sessão, quando a gente fala ali, ó, nessa sessão anterior, diferenciar necessidades de desejos, a gente está falando na próxima sessão sobre compras impulsivas, né? Muitas vezes a gente faz, eu falo a gente, mas falando em relação aos alunos, né? Eles fazem compras desnecessárias, né? Então a gente dá como dica a regra das 24 horas. O que seria a regra das 24 horas, né? Seria eu tirar um dia para refletir se realmente aquela compra ou aquele item é necessário, né? Eu preciso comprar. Então, essa regra das 24 horas ajuda a refletir realmente. Isso é necessário? Isso não pode, será que isso não vai me acarretar futuramente uma dívida que eu não vou conseguir mais, né, ter um recurso para administrar ela? Então, faz refletir sobre isso. Pode passar. Acho que aqui é o nosso principal alerta na nossa cartilha, né? Porque atualmente se fala muito nas apostas online, né, as famosas bets, e aqui nosso alerta é, o título já diz, dinheiro fácil pode virar prejuízo. Aqui a nossa ideia é mostrar para os alunos que o dinheiro que se diz, geralmente se diz dinheiro fácil, geralmente vai acarretar em uma situação financeira que eu não vou ter controle, às vezes, que é o endividamento, ou às vezes até uma dificuldade financeira, né? Faltar para algum recurso que eu realmente preciso. Então, aqui a gente quer conscientizar eles ao uso correto, principalmente voltado aos auxílios que eles têm, né? Os benefícios governamentais ou os auxílios sociais que a gente cita ali. Pode passar. Aqui, as duas próximas sessões são mais voltadas para a escola. A primeira sessão, ela fala ali sobre a importância da escola na educação financeira, e depois ela fala ali sobre a permanência, né, desse estudante na escola. Elas estão mais, assim, o objetivo dessas duas sessões, foi mostrar, ou mais correto, evidenciar que alguns benefícios financeiros têm como finalidade não só incentivar a continuidade dos estudantes, né, na escola, mas também mostrar para eles a importância de ter um uso consciente desse dinheiro, desse recurso, né? Porque eu tendo uma boa consciência do uso desse recurso, vai me ajudar futuramente, né? E essa é a ideia dos benefícios, né? Ajudar eles a permanecer na escola e tentar fazer com que eles tenham um futuro melhor. Esse é o principal objetivo, né? Então, ter um uso consciente desses benefícios. Pode passar. E já quase finalizando a nossa cartilha, na seção pequenas atitudes, grandes mudanças, a gente destaca que pequenas ações, né, de organização financeira no dia a dia pode gerar grandes mudanças, né? Como, por exemplo, reduzir dívida, melhorar, né, a situação financeira da família, né, que a gente destaca também. E para finalizar mesmo, a mensagem final da nossa cartilha é reforçar, né, que pequenos hábitos financeiros, assim, com consciência, podem
fazer com que a gente crie mais autonomia, né, mais qualidade de vida e um planejamento melhor para o futuro. Seria essa a nossa cartilha, né? O principal objetivo dela, então, é conscientizar os estudantes do uso correto dos recursos que eles têm à disposição. Pode passar. E para concluir, assim, qual foi o que eu posso dizer que é importante destacar, né, no nosso trabalho, no nosso objetivo, né? O que nós tivemos como conclusão? Que além do nosso trabalho, além de se voltar a uma educação financeira crítica, ele também permitiu a gente permite, né, com esse trabalho, ele permite a gente ensinar os alunos a ter uma organização financeira, né? Tanto no ambiente familiar, quanto o uso individual deles, né, dos benefícios que eles têm individuais, a refletirem sobre questões de consumo, né, a refletirem sobre as apostas das famosas bets, né, a refletirem sobre o endividamento, a refletirem sobre, ou analisarem, acho que é melhor, que às vezes propagandas ou até mesmo fatores, né, diários podem influenciar a gente a ter péssimas escolhas, né? Então, acho que dessa forma eu posso dizer assim que o nosso trabalho não foi só transmitir o conhecimento financeiro, sabe? Foi também transmitir um senso crítico para eles, né? Análise, né? De analisar o que está à nossa volta, né? Seria isso. Não sei se os guris têm mais alguma coisa a acrescentar. Não, por mim, tudo ok. Alguma coisa a acrescentar, Júnior? O áudio de Júnior acho que deu problema. Ele tá ali fazendo sinal assim. E aparentemente não tem mais nada a acrescentar. Colocamos as referências. E é isso. Muito bem. Alguém quer falar? Muito bem apresentado, Nacheli, Mauro Júnior, parabéns. Tempo aí, dentro do tempo, né? Parece que foi ensaiado, cronometrado. Muito bom. Bom, a gente vai passar a palavra para a nossa banca, né? Para comentar também em torno de uns 5 minutos aí para cada um, pode passar um pouquinho, né? Vamos, não sei quem quer começar, a Patrícia, o Daniel, cada um tem um know-how, por isso foi convidado, né? Deixa eu só fazer uma propaganda da Patrícia, né? Ela é nossa tutora do curso e ela tem o seu doutorado, na tese dela é na área de educação financeira, né? Então, por isso que ela foi convidada também a nos ajudar aqui, né? Fazer essa análise. E o Daniel, nosso professor aí do curso também, que finalizou sua disciplina, né? E também tem muitos anos de experiência na educação básica, e então vão poder analisar com clareza e nos contribuir bastante. Tudo que eles tiverem a contribuir, a gente vai receber com toda a abertura, no sentido de somar o trabalho. Então, quem quiser começar, Patrícia e Daniel, fiquem à vontade. Tanto faz. Fica à vontade, Patrícia. Eu só Então, complemento depois. Vamos lá, então. Eu fiz um parecer para não ser tão demorada na fala, então eu vou seguir mais ou menos eles para ser mais ágil também. Então, inicialmente, assim, eu gostaria de parabenizar os autores e a professora Silmara pela escolha da temática. Então, como a professora Silmara já falou, eu sou alguém que também já estudou educação financeira, e eu acho, ela considera essa temática, então, um tema muito importante, de relevância tanto social, né, é uma temática transversal que a gente precisa trabalhar de forma articulada, né, com outras áreas também do conhecimento.
e, né, uma discussão que a gente precisa, então, trazer cada vez mais para o contexto escolar, e na sala de aula a gente percebe ainda uma certa dificuldade dessa discussão. Eu vejo mais, vamos dizer assim, sendo mais trabalhada e discutida no ensino médio, como vocês trouxeram, né, a proposta de vocês é mais voltada para o ensino médio, mas como os guris trouxeram também a questão a importância de ser discutida cada vez mais cedo, inserida no contexto escolar e na vida das pessoas, né? Então, parabéns pela escolha da temática, né, pela pertinência da proposta e também pela criação da cartilha, né, como um produto educacional. Acho que é um material que também faz falta nas escolas, para os professores e para as famílias, o qual a gente precisa ir desenvolvendo esses materiais, esses produtos educacionais para orientar tanto as famílias, os estudantes, né, e quanto os professores também que estão em sala de aula e precisam trabalhar, né, discutir, trazer essa questão, essa reflexão, essa análise da educação financeira. Então, assim, eu organizei em 2 pontos, né, uma análise, assim, do artigo e depois mais focado para cartilha, e vocês também podem ir, são sugestões, tá? Vocês acatam o que vocês consideram importante e que convém para vocês, tá? Então, assim, no início ali, na página 3, só dá uma revisada, que vocês falam assim, essa estratégia estimula a participação, caráter investigativo e a resolver problemas. Só arrumar a questão de adequar ali alguns termos da redação, tá? Eu fui pontuando no artigo, assim, destacando outra cor e depois eu envio o parecer, daí vocês conseguem fazer esses ajustes. Tá, um ponto que vocês trazem no artigo é em relação ao letramento financeiro. E vocês falam, assim, de forma, vamos dizer assim, direta, o que vocês consideram um letramento financeiro. Eu acho que no artigo seria interessante vocês trazerem algum referencial teórico, e aqui eu trago algumas sugestões. Vocês poderiam usar a OCDE, vocês poderiam usar o SENA, vocês poderiam usar Coutinho e Amolloud, que são autores, esses últimos são autores que defendem bastante a matemática crítica, então, que é o que vocês trazem, né, no artigo de vocês. Então, eu acho que vocês poderiam definir letramento financeiro a partir de algum desses autores, seguindo essa ideia de vocês, que vocês já vêm trazendo, né, essa parte de reflexão, a capacidade de análise, de decisões conscientes, e esses autores podem contribuir ali para o trabalho de vocês, tá? Eu acho que seria pertinente vocês trazer esses autores, ou um deles, né, para o texto de vocês. Também, na sequência, acho que é na página 7 ali do artigo, vocês já falam da cartilha, né, como instrumento de mediação, tanto para o docente, né, como para o estudo do autônomo das famílias. E vocês trazem a palavra investigação, através da investigação. E aqui é um questionamento que eu trago para o artigo e depois ele volta para a cartilha. Que assim, já que vocês trazem um ensino voltado pela investigação, eu senti falta, na cartilha especialmente, de questionamentos, de, sei lá, de mais parte prática, exemplos, até situações fictícias, mostrando alguma situação de uma família, por exemplo, e vocês fazerem questionamento voltado para o que vocês estão abordando em cada tópico. Eu acho que isso traria, vamos dizer assim, mais envolvimento do leitor que está seguindo a cartilha e até uma melhor, vamos dizer assim, melhor relação com a sua vida, o seu cotidiano, né? Acho que seria um ponto que daria para destacar, então, já no artigo eu já percebo isso e talvez na cartilha depois eu retorno com isso. Ainda na página 7, ele só tem que cuidar, ali tem uma parte que eu acho que passou despercebido ou desformatou, né, é espaçamento entre as palavras ali que ficou junto ali, só dar uma organizadinha ali, só separar, que eu destaco, então, positivamente a ideia de vocês criar a cartilha e divulgar ela no repositório do CAPES, né, acho que é interessante, é algo que a gente precisa, cada vez mais de materiais serem produzidos com essa temática.
E um tema que eu gostei muito, que vocês deram ênfase, foi a parte da conscientização, né, acerca das bolsas, auxílios, dos programas sociais, e conscientizar acerca da função social desses benefícios, né, e quais as melhores estratégias, né, de se planejar financeiramente para isso, tá? Acho que quanto ao artigo, esses pontos são os principais, tá? Quanto à revisão, vamos da cartilha, tá? Eu não vou focar cada tópico, tá? Eu só peguei e dei uma ênfase geral para vocês terem uma noção, assim, o que eu acho que seria interessante vocês trazer ou, né, complementar. Quanto à cartilha ali, ó, inicialmente, assim, eu acho que eu senti falta, assim, a identificação de vocês na cartilha. Como ela vai estar divulgada, precisa ter a identificação. Quem são os autores dessa cartilha, né? Também, eu senti um pouquinho de falta da questão na cartilha, vocês usaram, uma linguagem objetiva, direta, mas igual, como é uma cartilha com ênfase, né, de preparar pessoas, né, famílias, falar sobre educação financeira, orientar sobre, eu acho que seria interessante a gente trazer alguns autores até para dar mais credibilidade para o produto educacional de vocês, né? E possibilitar também que quem estiver lendo essa cartilha consulte novas fontes que vocês que fundamentaram todo o trabalho de vocês. Então, eu acho que isso eu senti falta na cartilha de vocês. Acho que tem que trazer isso para trazer mais credibilidade para o trabalho de vocês. Tá, aqui tem um ponto que quando eu olhei para a cartilha, no artigo passou despercebido, que tem o que é a educação financeira, e vocês definem de forma direta e objetiva. Eu voltei, quando eu fiz esse apontamento, depois eu voltei no artigo e vi que no artigo não tem a definição de educação financeira, né? Mas ali na cartilha tem, de forma como vocês definiram ela. Eu acho que já que precisa de um embasamento para a cartilha, aí vocês poderiam usar a definição de Silva e Paulo, 2013, que ele considera exatamente essa perspectiva da educação financeira crítica, né, defendida para o trabalho, né, para uso consciente. Então, acho que vocês poderiam inserir, tanto na cartilha, e se vocês acharem conveniente, inserir também no artigo, né. Mas eu acho que na cartilha ali ele dava um bom suporte para vocês, tá? E um ponto que eu acho que é interessante, de modo geral, e eu pensei assim, né? Depois vocês veem o que vocês acham melhor. Mas eu senti falta, assim, como é uma cartilha, a gente precisa envolver ao máximo a pessoa que está lendo, o aluno, e também eu pensei assim, se é uma proposta para o professor usar, então, quanto mais exemplo prático, questionamento, ou sei lá, uma síntese às vezes, ou uma coisa assim. Então, eu pensei que em cada tópico da cartilha, vocês poderiam fazer alguma interação com esse leitor, ou uma pergunta, um questionamento no final daquele tópico, sei lá, perguntando algo específico daquele tópico, algo muito importante, ou um desafio, ou complete a frase, nem que fosse, só para envolver aquele leitor e ver se, de fato, ele está entendendo o que ele está lendo. Ou também, dependendo ali, por exemplo, nos benefícios, no tópico ali, benefícios governamentais. Talvez poderia ser criada uma situação fictícia de uma família e propor algumas reflexões sobre o planejamento financeiro, priorização dos gastos, sei lá, compreensão da finalidade social desse benefício que eles têm recebido, né? Então, ali até no parecer eu trago vários questionamentos que vocês poderiam colocar. E, além disso, se vocês forem pensar para a questão do professor, vocês também poderiam trazer nesse tópico, eu achei muito legal a ideia de vocês poderiam trazer até uma proposta de investigação, sei lá, propor ali que seja investigado outros programas sociais, sei lá, como Bolsa Família, né, o PDMEI, a tarifa social de energia elétrica, né, incentivando eles a buscarem quais são os objetivos desses programas, né,
quais são os critérios de acesso a a esses programas, o público-alvo, as contribuições, né, para a redução da desigualdade social que estão envolvidos nesses programas. Então, eu acho que isso traria também um potencial a mais para a cartilha de vocês e traria também possibilidades de como propor essas discussões também em sala de aula, olhando para a visão do professor, tá? E, claro, para a família também, né? Se tiver uma família olhando e ela ganha a Bolsa Família, talvez ela vá pesquisar e se interessar um pouco a mais. Quais são os critérios e por que ele recebe, né? Quais são as contribuições que isso traz? E daí, indo lá para um dos tópicos, é um dos últimos, né? Pequenas atitudes, grandes mudanças. Ali vocês pontuaram, eu acho que ali precisa vocês darem uma revisada na parte da pontuação e formatação nesse tópico ali. Mas eu acho que como pequenas atitudes, grandes mudanças, tem ali pontos bem, vamos dizer assim, bem amplos, né, que vocês trazem, mas talvez vocês poderiam trazer, por exemplo, exemplos mais práticos. Por exemplo, relacionado ao cotidiano deles, como planejamento, como planejar compras, a importância de planejamento das compras. Isso já é uma pequena atitude que vai trazer uma mudança lá no final. Depois, fazer a comparação de preços, isso também é uma pequena atitude e que traz mudanças também para eles. A importância de criar uma reserva de emergência, que vocês falam, né? Mas trazer ali, porque, tipo, o mínimo que ele conseguir economizar no mês, né? Conseguir deixar guardado para uma reserva de emergência seria essencial, né? Então, acho que daria para trazer alguns pontos mais práticos, para que eles, de fato, quem estiver lendo, consiga relacionar o que está sendo dito e o que ele precisa fazer para melhorar esse uso consciente, essa educação financeira dele. Bom, de modo geral, assim, são esses. Eu acho que um ponto que eu destaco é essa parte de vocês fazer algum questionamento, uma síntese um envolvimento, vamos dizer, em cada tópico da cartilha, tá? Então, acho que é isso. Agradeço pelo convite, tá? Por participar da banca. Espero ter contribuído um pouco com sugestões e aprimoramento da pesquisa e do produto educacional, né? Específico da cartilha. E parabéns pela escolha do tema, né? E porque é um tema que a gente precisa de desenvolver cada vez mais essa discussão sobre a educação financeira, precisa de materiais para serem produzidos em relação a essa temática, né? Então, parabéns e muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Patrícia. Ótimas contribuições. A gente passa para o Daniel, depois vocês, os autores, podem comentar alguma coisa, tá? Boa noite, Júnior, Mauro, Natiele, Ciomara, Patrícia, pessoal que está assistindo. Gostaria de parabenizar, primeiramente, os autores pelo excelente trabalho desenvolvido. Parabenizar a Ciomara pela orientação, né? Sabemos que, além de todas as demandas diariamente dentro do campus, a gente ainda assume outros compromissos e são desafios aí da nossa jornada. Gostaria de parabenizar o trio pelo tema escolhido, é um tema muito relevante para o ensino da educação matemática, mas para a educação como um todo, né? Visto como ela reflete diretamente na nossa sociedade e o quanto a nossa sociedade está carente de uma formação mais crítica em relação a esse tema, diante do cenário que nós temos vivenciado aí, que foi explorado pelos alunos no trabalho desenvolvido. Eu vou tentar não fazer as mesmas ponderações ali que a Patrícia fez, para não ficar repetitivo. Todas elas são muito pertinentes, eu tinha feito anotação no próprio trabalho ali de alguns pontos, e elas são bem relevantes ali, e eu quero que vocês entendam que a gente faz as ponderações no sentido de contribuir para a melhora do trabalho de vocês, porque ele tem uma relevância importante, é um tema importante, é um material que depois vai ficar disponível num portal aberto, né, onde professores do nosso país inteiro, até
nossos países fronteirísticos aqui estarão usando esse material para desenvolver práticas em sala de aula. Então, o quanto mais tiver o olhar de outras pessoas, melhor esse material fica qualificado para que vocês depois possam socializar esse produto educacional, tá? Eu fiz algumas anotações do próprio trabalho, depois eu compartilho com vocês. Então, primeiro, é um trabalho extremamente relevante, é uma escrita que é gostosa de fazer, ela não é complexa, ela é objetiva em muitos momentos. É um tema extremamente relevante, como eu comentei com vocês, é um tema que os professores precisam se apropriar, e vocês trazem, ainda que de forma sucinta, a questão da diferença da matemática financeira para a educação financeira, que é muito importante, né? Muitos professores ainda têm em norte que matemática financeira e educação financeira são as mesmas coisas. E isso daí a gente sabe, e o trabalho de vocês mostra isso, que as abrangências são bem diferentes, né? Uma coisa é você desenvolver os cálculos, outra coisa é você ter uma formação crítica, social, cidadã, de uma certa forma, né? Então, o trabalho de vocês aqui, no primeiro momento, eu vi que vocês tratam a educação financeira, só que não tem uma padronização ao longo do texto de vocês, da forma que vocês escrevem a educação financeira. Tem hora que vocês iniciam ela com uma inicial minúscula, e depois vocês, ao longo do texto, lá mais para a segunda metade, vocês começam a escrever ela com a inicial maiúscula. Então, eu acredito que seria legal padronizar isso com a inicial maiúscula em todas elas, desde o início, ali no resumo, até o final do texto. É um ponto importante essa padronização. No resumo tem um errinho, porque o resumo ele é um parágrafo único, né? Então, vocês dão ponto e vão para a página de baixo, então faz uma descontinuidade ali no resumo. Agora, o que eu trouxe, assim, que eu acho que é um dos pontos mais relevantes, é o objetivo do trabalho de vocês. Eu acho que vocês trocaram os objetivos específicos em relação ao objetivo geral, tá? Eu vou ler ali para vocês, para a gente pensar aqui depois, eu quero que vocês reflitam um pouquinho. Na página 3, antes de chegar na metodologia, no finalzinho ali da introdução de vocês vão trazer um objetivo geral e vão trazer os objetivos específicos. Então, o objetivo geral de vocês é analisar a importância da educação financeira na formação cidadã dos estudantes do ensino médio. E depois, quando vocês vão lá para os objetivos específicos, vocês trazem a questão do desenvolvimento do produto educacional. E eu entendo que o objetivo geral de vocês é o produto educacional. Entende? Eu acho que a formação cidadã, o objetivo específico, o objetivo geral que vocês três, analisar a importância, né, para a formação dos estudantes, tudo, ele é parte da construção desse objetivo maior, que é o recurso didático de vocês, a cartilha que vocês construíram. Então, acho que a cartilha é um objetivo maior, né, mais abrangente em relação a somente, porque essa discussão da formação cidadã, trazer a educação financeira, fazer um paralelo ali com a matemática crítica dentro do contexto da educação matemática, ele é parte para essa construção. Sem isso, vocês não conseguiriam produzir o material que vocês estão produzindo. Então, eu entendo que o objetivo geral de vocês é o material didático, tá? Aí depois, o texto ele carece de uma revisão, gente, tem alguns errinhos ali, bem contundentes ali em relação à margem, em relação, por exemplo, ao nosso template, em relação a algumas citações. Tem hora que vocês começam ela com a caixa alta, que é pedido dentro do nosso template, né? Apesar de não ser as novas normas utilizadas, e tem momentos lá no finalzinho que vocês já colocam com somente a inicial maiúscula. A questão do gráfico ali, eu acho que tem algumas coisinhas que podem ser acertado para ser melhor apresentado em relação àquele gráfico número 1 que vocês apresentam, tá? Então, tem bastante coisinha nesse sentido que pode ser melhorado. Outra coisa que vocês trazem é a questão da Base Nacional Curricular, que vocês trazem atualizada e publicada de 2017. Vocês trazem lá no capítulo 4. Aí tem um ponto importante, porque o trabalho de vocês ele é todo voltado para o ensino médio.
E essa BNCC de 2017, finalzinho de 2017, que entrou em vigor ali em 2018, ela é da educação infantil e do ensino fundamental. A do ensino médio ela foi publicada posteriormente. Então, acho que caberia uma nota de rodapé lá importante, porque o trabalho de vocês é voltado para o ensino médio, e o de 2017, essa referência especificamente, ela não é a BNCC que vai tratar a questão do ensino médio, do contexto do ensino médio, tá? Então, é importante fazer essa atualização ali para que ela fique bem plausível ali, tá bom? Deixa eu ver um outro ponto aqui. Estou passando pelo texto. Beleza, as referências. Aí depois tem um ponto que eu acho que passou ali na página número 8, né? Que era para vocês colocarem o endereço eletrônico aqui, mas eu acho que ainda não foi colocado no Educaps, acho que é por causa disso que vocês deixaram espaço, né? Para colocar posteriormente. Bacana. Eu acho que também no Educaps caberia uma nota de rodapé explicando o que é o Educaps. Acho que é importante trazer, né? Essa explicação. Que vocês têm que entender assim, uma coisa é vocês apresentarem para a Silmara que fez o acompanhamento, para a gente que tem a formação, mas o leitor, a hora que ela for publicada, ele tem que ter essas informações do que é a Bendita Educaps, aonde que vocês inseriram esse material didático, para que ele compreenda que não é somente um material que ele tem que pagar, que ele tem que acessar, é um material de divulgação aberta, então caberia uma notinha de rodapé ali, tá bom? Aí, beleza, aqui, deixa eu ver. Aqui é o comentário que a Patrícia fez. Aí, depois, vocês utilizam Bardan aqui na análise de conteúdo, só que eu acho que essa referência ela está meio que perdida aqui, porque em nenhum momento vocês trazem a questão da análise de conteúdo para a Norte. Eu acho que vocês colocaram mais lá para dar uma base para o referencial de vocês, mas em nenhum momento a análise de conteúdo ela aparece dentro da questão do trabalho de vocês, que é a Bardan ali, tá bom? Outra questão importante, eu acho que seria interessante vocês fazerem a discussão sobre a questão da matemática financeira e da educação financeira, mostrar essas sintonias, aproximações que tem, mas a dissintonias que elas têm entre elas. Acho que refindaria bastante, entraria até como uma questão de um referencial para outras pesquisas serem utilizadas, que poucas discutem isso, tá? Acho que é um ponto importante de vocês trazerem para a discussão. Eu já estou finalizando, já porque eu estou pelas anotações aqui, tá? Outro ponto, na página número 8, vocês trazem, tem algumas coisinhas que vocês colocam assim no texto, fica meio solto assim no texto, falta um pouquinho de dialogar um pouquinho. Vocês trazem lá na página número 7, perdão, ressalta o potencial do ensino para a investigação como estratégia fundamental no contexto do novo ensino médio. Aí esse novo ensino médio, ele fica meio que jogado ali. Esse novo ensino médio, ele é importante ser ressaltado, é a nova configuração do ensino médio que é proposta dentro da educação, é a nova configuração que vem dentro da BNCC, que novo ensino médio que vocês estão dizendo, entende? Essas pontas soltas, elas não podem ficar dentro do trabalho. A questão autônoma aqui, beleza. E para finalizar, somente um ponto aqui que eu acho que também ficou solto, é a questão do letramento financeiro. Eu vou reforçar, acho que a Patrícia comentou, eu acho que carece de referência e mostrar, de fato, o que é o letramento financeiro. A gente tem bastante discussão da alfabetização científica, do letramento científico, né? E nos mostram essas diferenças, essas aproximações. Então, seria interessante vocês trazerem o conceito do letramento financeiro, trazer autores para essa discussão, né? Reforçar que a proposta de vocês de construção do material didático, ela vai para além da questão de um simples cálculo matemático, uma simples conscientização, mas que a pessoa consiga intervir dentro do contexto a qual ela está vivendo, de fato. Então, é importante trazer esses contextos e esses referenciais para reforçar a questão da abrangência do trabalho de vocês. Sobre a questão da cartilha, eu não vou repetir o que a Patrícia disse, porque era praticamente tudo que eu tinha que anotado. Falta a questão do marco de vocês ali, do nome dos autores, né? Eu acho que foi um ponto falho de vocês nesse sentido. Falta alguns espaços ali para que os alunos ou a família reflita ao estudar, né? O que eu aprendi,
quais foram as dificuldades apresentadas, né? Quais são os pontos que eu tenho que avançar, aonde que isso faz parte dentro do meu contexto do dia a dia, né? Ou então, há indicações, por exemplo, de vídeos a cada final de capítulo, de materiais complementares, né? Para que a cartilha de vocês não seja um produto único, mas que ela possibilite também para quem tem interesse buscar outros materiais além daqueles que vocês forneceram, tá bom? Novamente, parabéns, essas são minhas contribuições, depois eu compartilho com a Ciomara para ela compartilhar com vocês. Muito bom as colocações dos professores, Daniel e da Patrícia, obrigada. Eu vou deixar o espaço aberto, então, para o Mauro, o Júnior e a Nathalie, se quiserem complementar alguma coisa, dar alguma fala. Sobre o que os professores comentaram. Eu queria agradecer pelas contribuições, eu acho muito válido. Realmente, a princípio, assim, eu vi a professora Patrícia falando, acho que faltou a questão de não ser uma coisa só de instrução, mas de participação, sabe? Uma coisa mais participativa. Eu realmente concordo com isso, acho necessário. E também acho que foi um temor meu, mas não sei se Júnior e Nathalie pensaram a mesma coisa, mas acredito que sim, que o trabalho foi colaborativo, dessa questão da cartilha não ficar muito extensa. Então, a gente ficou com essa preocupação, por isso que provavelmente vocês não encontraram nada assim, exemplo, né? Um exemplo aqui, depois de algum ponto da cartilha, anote os gastos, faça alguma coisa. Exemplo, se uma família não está anotando os gastos e está lá na frente, ela toma um susto no cartão de crédito ou algo do tipo, assim, algum gasto que ela tem excessivo. Então, de fato, eu acho necessário, é uma coisa que com certeza a gente vai precisar alterar, fazer, né, uma nova atualização dela, porque esse trabalho tem que ser colaborativo, ele não vai parar aqui, com certeza. As outras pessoas tiverem acesso, usarem a gente como referência, vão tentar melhorar essa cartilha ainda mais, né? Então, de verdade, eu só agradeço. É exatamente isso que eu ia falar, Mauro. Eu acredito que a gente ficou a desejar nessa parte aí da interação mesmo, foi muito pela questão de achar que poderia ficar cada sessão um pouco extensa, um pouco a visão dela ficar meio estranha, né? Eu acho que foi isso que fez com que a gente não colocasse até muito essa parte da interação, né? Uma coisa que eu queria perguntar, até falar com a Patrícia, quando ela fala em interação ali, aquela parte ali que a gente fala sobre as apostas, né? Aquela notícia ali seria uma interação ou não, Patrícia? É o meu Deixa eu questionamento. abrir a cartilha aqui e já te digo. Tá. Porque assim, ó, Só para mim ter uma eu ideia. acho que essa ideia, como Eu ela é acho que uma... eu gostei... Pode Tá, falar. Pode falar que eu vou procurando aqui. Tá. Eu gostei muito da ideia do professor Daniel, quando ele cita ali, né, vídeos, né? Achei bem legal a ideia dele. E, assim, a tua ideia de propor alguma atividade, até anotei aqui, gostei muito, mas eu quero te perguntar se notícia se refere, é uma interação também para ti ou não. Poderia ser, mas como o Daniel falou, como ela é online, eu acho que é bom vocês usarem desses recursos, por exemplo, vídeo, link, que possa fornecer também outros suportes que eles possam acessar e ter vamos dizer, esse embasamento ainda maior sobre a temática. Eu acho que vocês podem usar desses recursos sim, também, tá? E essa questão mais de envolvimento é, tipo, fazer questionamento ou alguma forma, uma síntese final de cada tópico com uma pergunta-chave ou complete a frase, um resumão, vamos dizer assim, uma síntese, para que a pessoa que esteja lendo ou, né, buscando conhecer sobre, consiga refletir sobre o que ela leu e ela põe isso em prática, né, consiga visualizar de fato o que está acontecendo. Deixa eu abrir a Patrícia, só não é interromper não, eu acho que eu li um livro um tempo atrás, eu não vou lembrar se o título foi exatamente isso, Poder do Autoconhecimento, acho que é de Paulo Vieira. Eu lembro que é um livro pequeno, assim, muito pequeno mesmo, até de tamanho.
E aí ele sempre coloca, né, dicas da gente se conhecer e também saber lidar com o dinheiro. É importante isso. E eu sempre, depois dessas dicas que ele dá, atrás, assim, das folhinhas, tem tipo... Eu não sei se é um deverzinho, um joguinho aí. É nesse sentido que você tá falando, não é isso? Isso, é nesse Ah, sentido. Por isso que eu disse, até quando eu ia sugerir, tipo, uma, sei lá, um caça-palavra, mas aí quando eu li assim, não, ensino médio, eu digo, não, ensino médio já não vai dar. Mas é alguma coisa que envolva esse leitor, sabe? Algum sim. questionamento, alguma coisinha, algum joguinho, alguma reflexão, sabe? Eu acho que é legal. E como ela é online, vocês podem disponibilizar isso através de vídeos, questionamento, sei lá, de alguma forma virtual também pode ser feito, Legal. Tá. tá? E eu tenho mais uma pergunta para ti, Patrícia. Pergunta. Quando tu fala ali, eu me perdi um pouco, eu estava anotando aqui. Fazer citações na cartilha também de autores. É isso? Isso, tu pode, por exemplo, ali, você colocar o que é educação financeira, vocês colocaram o que é para vocês. Tu pode complementar de forma bem direta uma citação, vamos dizer assim, não direta, não citação direta, citação indireta, o que Silva e Powell defendem. Pronto, coloca ali bem sucinto, só para, por exemplo, se é um professor que está lendo a cartilha de vocês, sabe que autores como Silva e Powell podem definem bem educação financeira e eles podem usar ou ir ler, buscar essa informação para o que ele estiver trabalhando ou criando, sabe? Dar um suporte para quem estiver lendo a cartilha de vocês, nesse sentido, tá? E vocês podem colocar referências na cartilha, tá? Isso eu não pontuei, mas pode colocar lá no final da cartilha as referências de vocês. Importante Essa também ter. dúvida ficou. Pode colocar, então, referência. Deve, Muito Colegas, bem. então, Pode falar, Júnior. professora e colegas, eu em particular só tenho para agradecer por tudo. É uma experiência que eu passei até agora com o Instituto Federal Farroupilha. No particular, no nosso grupo, eu já mandei uma mensagem para Mauro agradecendo por encontrar a professora Silmara. Ele trouxe esse tema para nós, a Natiele aceitou. Eu não digo assim que eu participei de um resumo expandido, mas foi bem rápido. Eu não ganhei a experiência que tem agora. Eu não tenho experiência nenhuma, estou aprendendo. Eu, em particular, não vou ser professor. Sigo uma carreira com eletricidade há muito tempo, mas o que eu estou aprendendo aqui no Instituto Federal, eu estou levando para os meus colegas, já dei curso para os meus colegas, porque vocês aproveitam, pode ser simples, mas tudo para vocês é sério. E lá, quando a gente trabalha com eletricidade, é isso que eu falo para eles, gente, vamos trabalhar com isso sério, pode ser simples que for, é o que eu estou aprendendo. Então, pessoal, eu só posso agradecer a Patrícia, tanto por ser tutora, quanto eu anotei tudo aqui, está tudo anotado. E assim, gente, eu em particular só posso agradecer. Só um parêntese, Patrícia, você te falta das suas mensagens, sempre alertando a gente. Tem atividade, tem alguma coisa para fazer. Obrigado. Só que essa semana vai alerta. Uma coisa que eu ia dizer, vocês podem entrar em contato, tá? Ali vocês precisarem de referências, eu tenho bastante referência sobre educação financeira, então podem me chamar, tanto no chat quanto via e-mail, podem me chamar que eu mando o que eu tiver de materiais para vocês e referências podem me chamar. Eu acho que nós vamos explorar, Patrícia. Enquanto eu faço a finalização, aqui você coloca no chat ali, se tiver endereço eletrônico da tua tese, né, para nós consultarmos lá. Eu quero agradecer muito, então, as contribuições da Patrícia, da professora Patrícia e do professor Daniel, foram muito pertinentes, vai melhorar o nosso trabalho, tanto o artigo como a cartilha. Eu acho que, falo por mim também, nós estivemos num grupo, num processo de aprendizado, né? Criar essa cartilha foi um desafio, e foi um desafio que o grupo teve, e o grupo fez, né? Algumas dúvidas até, eles me perguntaram, a gente põe referência ou não põe referência? Eu também não tinha muita experiência com criar uma cartilha, eu digo, não, eu acho que não coloca, né? Mas a gente entendeu aqui na banca o quão importante é algumas referências, né?
para o professor e para quem quiser se interessar a mais, né? Foi muito legal. Eu também aprendi muito com isso. Então, nós vamos, sim, levar em consideração as contribuições dos professores para melhorar o nosso material, tanto o artigo como a cartilha. Quero dizer para a banca e para o pessoal que está nos ouvindo que esse grupo foi muito bom de trabalhar e de orientar, foi um grupo muito autônomo, né, que sempre teve muita iniciativa, que a gente foi trocando informações e foi crescendo juntos. Então, eu agradeço a vocês por terem me aceito como orientadora, e eu cresci muito, agradeço muito pela oportunidade, tá? Mauro, Nacheli, Júnior. Então, eu vou encerrar a gravação nesse momento, que finaliza, então, a apresentação do trabalho.